Fala, filhotes, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é um vídeo em resposta aí. Eu acabei de assistir um outro vídeo do Henri Bugalho, em que ele fala do Chomsky. O Chomsky, que recentemente parece ter dado uma declaração, dizendo que o único estadista possível ou capaz de deter a guerra da Ucrânia contra a Rússia seria o Donald Trump, e que isso era impossível, que o Trump inclusive deu declarações recentes dizendo que ameaçaria de uma guerra nuclear os russos e faria até um ataque colocando bandeiras chinesas nos aviões norte-americanos para poder fazer com que os dois entrassem em guerra lá. Claro que todo mundo sabe que o Trump é um fanfarrão, mas também o que se sabe é que, historicamente, ou durante a presidência do Donald Trump, ele teve um histórico bem pacífico comparado a outros presidentes, mesmo democratas, como o próprio o Barack Obama, agora o Joe Biden também, que se envolveu mais um conflito. Então ele está muito equivocado, e de fato Chomsky está certo, porque pode ser que o Trump, de fato, ele intermediou vários acordos de paz durante o seu governo. Teve um atrito lá, o Henri Bugalho inclusive cita o atrito dele com a Coreia do Norte, mas depois ele acaba também estabelecendo ali um pacto, um acordo com o Kim Jong-il lá, né, que é o atual mandatário maior da Coreia do Norte. Ele também estabeleceu durante o seu governo relações diplomáticas com o Putin, não foram relações de hostilidade, pelo contrário. Inclusive parece que nas eleições que elegeram o Trump, com a questão das fake news, a negócio da analítica lá, que também conseguiu, através dos algoritmos de redes sociais, identificar os eleitores que estavam em dúvida para poder mudar a opinião deles, mandando fake news. Claro que tem esses aspectos que de fato são bem problemáticos do Trump e que o Bolsonaro usa bastante, mas a gente tem que pegar o histórico e ver o que de fato aconteceu. E o Trump, se a gente olhar na internet acordos de paz firmados pelo Trump, dá pra gente encontrar muitos aqui. Então aqui, ó, acordo entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes. Trump anunciou acordo para normalizar as relações entre Israel e esses países, né? Israel e Sudão também, o terceiro mediado por Trump. Vamos pegar aqui para a gente ver alguns desses acordos empreendidos pelo Trump durante o seu governo. Tudo de exame, BBC, é só colocar aí. Ele foi caçar coisas recentes. O Trump, como ele é um fanfarrão, é um falador, né? O cara que gosta de falar e fala muita merda, de fato, igual o Bolsonaro também, mas ele é de uma área dos republicanos que não são imperialistas, que não tem uma perspectiva de expansão, e não tinha também essa visão sobre a OTAN, coisa que o Joe Biden já tem, os democratas têm, e os democratas sempre têm uma carinha de cordeiro, mas eles são os verdadeiros lobos. Os republicanos, historicamente, foi um partido que sempre mais conservador e queria resumir os Estados Unidos dos Estados Unidos. Com exceção do Bush pai e Bush filho, que empreenderam guerras aí, mas historicamente eles não gostam de fazer muitos gastos, inclusive esse gasto de bilhões de dólares aí para poder ajudar a Ucrânia é um gasto aí que poderia ser contestado pelos conservadores, que são mais, como é que eu posso dizer, mais comedidos nos gastos. Não gastos militares, porque eles gastam muito na defesa, mas gastos para poder empreender ou se envolver em guerras que, teoricamente, eles não teriam nada a ver. Então, a Casa Branca já havia mediado acordos históricos com os Emirados, né? O Trump, vamos dizer aqui, um dos maiores, até os acordos deste ano, Israel só tinha relações diplomáticas com os dois países vizinhos, que era o Egito e a Jordânia. Vamos ver aqui onde que está a transição do Sudão. Sei que fala aqui que é o terceiro acordo, não estou conseguindo encontrar aqui. Mas é o terceiro acordo que o Trump havia firmado. E a ala do Trump, como eu disse, é uma ala mais favorável nesse quesito aos Estados Unidos, para os Estados Unidos mesmo, voltado para o mercado interno e para a defesa interna, não tanto numa perspectiva expansionista. E os bolsonaristas, inclusive, comemoram bastante nesse aspecto, nesse ponto. Tem vários aqui posts do próprio Eduardo Bolsonaro também, quando você joga os acordos de paz firmado. Se for olhar por números, o Trump empreendeu muito mais
guerras, muito menos guerras e muito menos ataques a outros países do que até o Barack Obama anterior. Agora o Joe Biden já está se envolvendo também. Tem da Carla Zambelli. Então o Henry Bugalho, nesse aspecto, ele está equivocado, né? O Trump, ele tinha relações amistosas com o Putin e sempre mantiveram, inclusive, em troca de elogios, um dizendo que o outro era um grande estadista. É outra coisa, ele não teve essa política expansionista da OTAN. Quem passou a ter foi o Biden depois que ele ingressou. Então, é outro aspecto a se levar em consideração. Esses acordos históricos firmados pelo próprio Trump e a sua política que não foi expansionista em momento e em sentido algum. O que a gente tem para questionar do Trump é os seus discursos, né, meio sem lógica, não, totalmente, às vezes, desfocado, ou de fanfarrão mesmo, como as declarações recentes que o próprio Henry Bugalho cita. Então é isso aí, eu acho que a gente pode ficar nisso aqui, joga na internet aí que dá para ver. O Chomsky tem razão nessa, apesar de que eu acho que o Chomsky também concorda com o Henry Bugalho nesse aspecto, que ele às vezes força a barra no seu anti-americanismo. Mas ele está dentro lá, ele sabe como é que o Trump de fato interpretava essa política expansionista que o Joe Biden e os democratas costumam ter. E por isso se envolve muitas vezes em conflitos, mas como eles são um discurso da paz, um discurso que é mais ajustado com o que nós chamamos de esquerda aqui, o pensamento progressista, os democratas deles lá. Então, por isso, muitas vezes eles são enxergados como se não tivessem ou não adotassem políticas expansionistas ou violentas, mas empreendem sim. Os democratas empreendem. E nessa aí eu tô com o Chomsky, viu? Henry Bugalho. E talvez você não tenha acompanhado, os bolsonaristas já jogaram muita coisa sobre isso, como o Trump, de fato, foi, historicamente, um dos presidentes mais pacíficos que passou pela Casa Branca nos últimos tempos aí. Então é bom a gente estar inteirado disso para poder entender que talvez, nesse aspecto, o Chomsky tenha razão, pode não ter em vários outros, mas aqui eu acho que ele está com a razão nesse sentido, nesse aspecto. Eu creio que é isso aí, minha contribuição. Eu não consegui encontrar aqui coisa mais interessante, né? Terceiro contrato firmado com o intermédio de Trump, Israel e Emirados Árabes. Tem muita coisa aqui, mas se a gente for ficar lendo isso, eu acho que o vídeo já está um pouco extenso demais, mas é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.